Olá, eu sou Eliane Duin, você está no Repertório Marketing e Talks. O assunto de hoje é produtividade no ambiente organizacional. Seja bem-vindo! O nosso convidado de hoje é o meu caríssimo professor Cleuton Carrijo. Ele é mentor master, expert em neuromentoria. Sua trajetória profissional de 30 anos compreende vivência em 7 cidades de 4 países. Executivo, professor em cursos de pós e MBA e empreendedor de startups. É conselheiro sênior da Federação das Indústrias do Paraná e vem dedicando-se nos últimos anos à mentoria de jovens talentos, herdeiros e sucessores em programas de saúde mental e alta performance. Olá, Cleuton, como vai? Tudo bem? Minha querida professora Eliane Duin, olá a todos os seus ouvintes e internautas aí que te seguem no seu canal e podcast. É uma alegria para o meu coração. Aliás, obrigado, me sinto honrado a você, Eliane, que eu considero que é a minha madrinha na docência em Curitiba e uma grande inspiração, uma mentora para mim. Fico feliz com o convite. Que bom, eu que agradeço, de novo pela tua participação aqui no blog, esse precioso tempo e o teu conhecimento para compartilhar com os nossos seguidores aí. Então, eu acabei fazendo... Com prazer. Legal. Eu acabei fazendo um texto aqui contextualizando a nossa conversa, embora seja um tema, bastante extenso e profundo, vamos chamar assim, amplo e profundo, já que estamos falando de produtividade no ambiente organizacional. Porque hoje há uma grande pressão pela produtividade com alta performance nesse ambiente organizacional. Não se pode errar, os verbos que se conjugam no dia a dia é produzir, dedicar, otimizar, entregar e lucrar. A maioria das empresas busca resultados financeiros, digamos assim, a qualquer preço. No entanto, há uma corrente de empresários, filósofos, economistas e escritores postulando o capitalismo consciente, fundado para difundir uma nova forma de fazer negócio, mais humanizado, baseado num propósito e nos valores da empresa a serem compartilhados com e pelos seus stakeholders. Um dos movimentos é liderado por Raja Sisodia e Michael Gelb, autores do livro Empresas que Curam, até você mencionou anteriormente na nossa conversa, que discute a forma como a empresa se organiza e é gerida, e como responde às demandas do meio externo. Eles falam de propósito como um elemento fundamental da gestão e enxergam a empresa como uma força positiva no planeta. O Larry Fink, que é CEO e cofundador da BlackRock, a maior gestora de ativos financeiros do mundo, alerta para o fato de que a falta de um senso de propósito social claro está deixando as empresas menos aptas a alcançar seus objetivos básicos de crescimento e lucratividade. Por fim, ele também postula que as empresas que não atendem às necessidades da sociedade ou que pioram as suas condições tornam-se muito mais vulnerável. Professor Cleuton, na sua opinião, o que falta para que mais empresários adiram a essa tendência do capitalismo consciente? Obrigado, Eliane, pela pergunta, aliás, profunda, e que riqueza que possibilita desdobramentos. Eu vou dar uma resposta, mas uma resposta bem ao estilo o gato subiu no telhado. Eu vou por partes, que fica mais apropriado. Veja, Eliane, a ilha de Okinawa, no Japão, tem a mais alta taxa de longevidade de toda a Ásia, porque lá é muito forte, muito enraizado na sociedade, a cultura Ikigai. O que é Ikigai em japonês? É uma razão para existir. E se a gente pega a raiz da palavra propósito, no latim proposito, proposito é exatamente isso, uma razão para ser, uma razão para existir. E veja que lá ninguém se aposenta em Okinawa. Quando eles atingem determinada idade, eles são automaticamente transferidos para um trabalho, um serviço comunitário,
alinhado ao seu grande propósito, ao seu grande chamamento. Vivem mais e vivem felizes e conseguem com isso ter mais produtividade com as próprias mãos, porque sua vida é recheada de propósito. O que acontece com uma pessoa quando ela não identifica o seu propósito? Há uma nova patologia sendo pesquisada, tentando se entender o porquê dessa patologia, essa manifestação na sociedade, nas empresas, denominada, Eliane, neurose noogênica. A neurose noogênica de vacuidade existencial. Eu não sei por que eu existo, porque eu vim a esse mundo, eu tenho fome de quê? Eu tenho sede de quê? Semelhantemente, pessoas têm adoecido no ambiente organizacional que eu chamo de mundo corporativo. E pessoas adoecidas, pessoas tóxicas, elas são incapazes de construir uma marca saudável. E eu acredito, Eliane, que uma marca, assim como pessoas, também tem propósito, ou deveria ter um propósito. Ocorre que quando eu não encontro, não identifico o meu propósito, essa marca ela também fica esvaziada do seu sentido, da sua razão de existir. E Eliane, tudo no universo tem propósito. O propósito do remédio é curar, o propósito da faca é cortar, o propósito da água é hidratar, é limpar, o propósito do fogo é queimar, aquecer. E qual é o seu propósito, Eliane? Qual é o meu propósito? Então eu penso que agora, nesse contexto de novo mundo, de novo normal, um novo cenário muvuca de incertezas, uma era líquida, as empresas, em busca da sua perpetuidade, da sua perenidade, precisam entender essa proposição de valor do capitalismo consciente como também sendo a sua grande vocação, o seu grande chamamento para fazer diferença no mundo e na sociedade através do empreendedorismo, da inovação, tornando seus negócios exponenciais, escaláveis e, sobretudo, fazendo a governança de talentos, porque negócios são feitos de pessoas, por pessoas e para pessoas. E se essa empresa não tiver pessoas com saúde mental, ela jamais atinge produtividade, jamais alcançará alta performance. Eliane. É interessante o que você está falando, porque, no fundo, a gente vê também que da responsabilidade das empresas com os seus colaboradores, principalmente, né? É claro, depois ela tem os seus produtos, serviços, cuidar da marca, e etc, etc. Mas se ela não cuidar primeiro daqueles que também ajudam a cuidar da sua marca, em todos os sentidos, como é que essa marca, né, vai chegar, como esses produtos e serviços vão chegar no mercado e também fazer o bem, né? Também fazer o bem para esses consumidores. Justo, e nós estamos medindo aqui uma variável chamada positividade. O que é a positividade? A qualidade da interação grupal. É como eu consigo aprender a conviver com o diverso, com o antagônico, com aquele que pensa ou crê numa direção diferente da minha. E essa positividade, ela vem enfraquecendo, ela vem diminuindo. E hoje, para que uma empresa, para que uma marca, ela possa atingir aquilo que o brasileiro mais rico no planeta, Jorge Paulo Lemann, chama de perpetuidade, de longevidade, tecnicamente a gente diz que é o lifespan, o branding lifespan, o tempo de vida útil de uma marca que pode ser alongado ou pode ser encurtado, dependendo desta variável ambiental que é a positividade. E positividade, Eliane, se mede, ela é mensurável, assim como aquele outro eixo Y, o eixo principal que nós estamos já bem condicionados no nosso modelo mental a medir, que é o da produtividade. Produtividade é a melhor relação, a melhor equalização, a melhor paridade entre volume produzido e recursos consumidos. E a empresa hoje ela já sabe medir, porque isso é o que pode ser medido, pode ser gerenciado de acordo com Peter Drucker. E a maneira de se medir é através de nível de desempenho. Portanto, nós temos KPIs, indicadores nas empresas para medir esses aspectos técnicos da produtividade. O que é necessário fazer agora é as empresas aprenderem a mensurar
semelhantemente também, esses aspectos intangíveis da positividade que afeta essa qualidade da interação grupal e que pode gerar maior relevância. Então, da mesma forma como produtividade é medido em percentuais, de 0 a 1 inteiro ou 100%, também eu consigo medir positividade nas pessoas, o que elas impactam no resultado dos negócios através do seu grau de relevância. E esse grau de relevância pode ser medido numa escala Likert de 1 a 5 ou 1 a 10, onde 1, totalmente irrelevante ou insatisfatório, o meu entregável, o meu nível de desempenho apresentado na produtividade. 2, muito irrelevante, irrelevante é o 2. O número 3 seria o neutro, não influi nem contribui. Eu não fiz diferença naquele ambiente, eu não consegui estabelecer uma trajetória de impacto. Depois, o grau 4, o grau de relevância 4 na escala Likert, é quem é relevante. Eu tenho uma entrega satisfatória. E, finalmente, o grau 5 é o altamente ou totalmente relevante ou totalmente satisfatório. Então, quando a gente equaliza, coloca essas duas variáveis, eixo Y com eixo X, o eixo da produtividade, ou se preferir, aspectos técnicos com eixo da positividade, aspectos pessoais ou ligados às pessoas, eu consigo com isso gerar um vetor resultante. E hoje em dia é esse vetor resultante da efetividade da marca, da efetividade, da longevidade, da perenidade, que precisa começar a ser aprendido como medir. Fazendo a equalização, aí um olho no peixe, outro no gato, juntando A com B, e se monitorar daqui para frente aquilo que é capaz de gerar equity, ou o valor da marca, ou a notoriedade, a reputação e por aí vai. Porém, é importante destacar que este elemento humano, numa única ligação telefônica, é capaz de destruir a marca, ou num mau atendimento, uma experiência traumática. Da última vez que ele comprou produtos e serviços dessa empresa, ele teve uma experiência não tão satisfatória assim. Este elemento pessoa, ele incorpora uma atitude, um comportamento de net ativismo. E ele se torna um hater, entra na internet, nas redes sociais e começa a depor contra aquela marca como se fosse uma metralhadora giratória. E se eu não tenho ninguém lá monitorando no departamento de marketing, um especialista em marketing digital, o estrago pode ser, por vezes, irremediável, não se volta atrás, Eliane. Certo. Agora, dentro disso, assim, como é que os principais stakeholders de uma organização, eles podem ser agentes mais ativos nesse, vamos chamar, capitalismo consciente? Porque quando você fala na positividade, é como se eu estivesse olhando para excelência de alma. Na produtividade, a excelência operacional. Então, poderia dizer, a excelência operacional, ela é fácil de ser copiada. A excelência de alma, não. Né? Então, dizendo tudo isso aí que você está falando, como é que poderia se fazer, o que fazer também para esses stakeholders, principalmente então os colaboradores, os consumidores, fornecedores e parceiros, como é que eles podem ser agentes mais ativos dentro desse capitalismo consciente? Ok, Eliane, você foi diretora de atendimento de um grande grupo de comunicação de uma agência em Portugal. Eu tive agência de propaganda em Londrina e naquela época nós dizíamos que a propaganda é a alma do negócio. Hoje, no novo contexto desse mundo muvuca, o novo normal, a alma é a propaganda do negócio. Ou seja, o que eu tenho de valores na minha essência, na minha natureza, isso irá atrair esses consumidores que partilham dos mesmos valores. Portanto, eu costumo dizer também que o empresário brasileiro, via de regra, ele é ignorante, ele ignora o pré-paro. Quando dá alguma coisa errada, ele corre desesperado para o pós-paro, contrata você, me contrata para fazer um trabalho de consultoria ou de mentoria na sua empresa, justamente porque essa velha mentalidade do velho capitalismo consciente não conseguiu acompanhar as transformações dessa arena competitiva,
desse ambiente de negócio. Então, quando você fala em stakeholders, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o primeiro stakeholder é o próprio empresário, ou os acionistas, ou os investidores. E uma empresa que só pensa em dinheiro, Eliane, atrai gente que só pensa em dinheiro. Então, como é que esse empresário ele tem dado exemplo? Nizam Guanais, um colega nosso da publicidade, ele diz assim que dar exemplo é sinônimo de liderança. E ele, inclusive, cita num texto brilhante, maravilhoso, primoroso, que passarinho não fala, mas aprende a cantar com os pais. Portanto, se esse empresário ele assumiu, ressignificou valores pessoais, valores da essência do seu negócio, ele também atrairá outro stakeholder, que é o colaborador, que compartilha dos mesmos valores, os melhores fornecedores, o seu trabalho em relação à sociedade, ao meio ambiente, enfim, criar valor de maneira mais competitiva através dos seus produtos e serviços que capturam essa nova demanda atenta a esses valores, Eliane. Então, Cleuton, dentro de todo esse contexto que você está falando, a gente, quando fala em produtividade no ambiente organizacional, a gente não pode deixar de lembrar que tem alguns termos que são muito falados e comentados, que é alta performance, eficiência, potencial total, lado humano da qualidade, saúde mental. Então, assim, eu faço uma reflexão e que me leva a perguntar para você, assim, qual que é a correlação, então, de produtividade, saúde mental e alta performance? Muito bem, Eliane. Para o latim, que é a raiz, é a origem etimológica da palavra performance, e que gerou o verbo em italiano e em português, que é formar. Então, se você vai lá atrás e resgata a origem de performance, vem de performare, do verbo formare, que significa dar forma, e esse prefixo per, que significa completo, todo por inteiro. Então, performare, de percurso, percorrer um caminho, de perímetro. Performare, que gerou a palavra performance, significa dar forma por inteiro. Então, eu, Cleuton, na minha compreensão, no meu sentido ontológico de que eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Esses três elementos interagem. Então, pensar, sentir, escolher. E eu faço isso 40 vezes por segundo, gerando 1.400 respostas neurofisiológicas que comandam a minha performance e a minha produtividade. Contudo, quando eu não conheço, eu não entendo, não tenho lucidez, eu não tenho esclarecimento sobre isso, eu acabo adoecendo e perdendo a minha capacidade de ser produtivo. Então, performance é dar forma por inteiro na minha vida, eu aprendendo a extrair esses aprendizados, os insights, ter autoconhecimento, me permitir uma viagem guiada ao eu profundo, descobrindo onde é que é a minha falha, meu limite, a minha fragilidade. Porque enquanto eu não encarar a minha fragilidade, eu jamais poderei crescer, eu jamais poderei me desenvolver na direção da mudança, na direção da transformação. E isso é capaz de gerar alta performance, quando eu tenho essa compreensão e escolho mudar para melhor, rumo à excelência, em direção à excelência, Eliane. Certo. A gente começou a falar de produtividade, começou a falar, dizer assim, poxa vida, mas para essa produtividade do ambiente organizacional, ela ser saudável, né? Para todo mundo estar bem, a empresa precisa ter claramente o seu propósito, os seus valores, que eles conversem com os seus principais públicos, etc, etc. E aí a gente começa a entender que quanto mais uma empresa ela tiver isso de forma genuína, ela com certeza vai ter mais sucesso. Ela vai ter pessoas mais engajadas com essa marca, né? E disputando, inclusive, os melhores talentos do mercado e assim por diante. E você me diz uma coisa, dentro disso tudo, é possível conciliar o lucro por meio da paixão de um propósito? E, com isso, ter produtividade, auto-performance, resultados, e etc.? Absolutamente. Aquilo que a gente conversava ontem em off, Eliane, que uma causa é a manifestação, é a materialização de um propósito. Propósito, por vezes, ele é um intangível, ele
ele fica num nível mais subliminar. E o que a empresa faz com isso é que faz também com que pessoas adiram, que pessoas agreguem, acrescentem e venham somar naquela marca. E só para resgatar um elemento, depois eu complemento a minha resposta, em relação à saúde mental. Caroline Leaf, que para mim é uma autoridade no mundo hoje, a maior autoridade da atualidade, em neurociências cognitivas e física quântica. Ela afirma que não existe doença mental. O que existe é doença cerebral, que é o local cérebro por onde passa a atividade da mente, a atividade do pensamento, que acaba adoecendo. Então, o que a ciência conhece, os médicos conhecem, é uma descrição de evidências físicas de algo sendo muito mal administrado no meu espírito, na minha parte não matéria. Nós somos 1% matéria física e 99% não matéria, a nossa parte espiritual. E quando eu não tenho essa compreensão, eu não sei ferramentas de como conduzir o autogoverno, a governança desse talento no ambiente organizacional, no ambiente de trabalho, eu acabo adoecendo, sendo ali um elemento tóxico que vai impactar, inclusive, nas estratégias e nas decisões ligadas a essa marca, a esse produto, a esse serviço. E para completar, que eu prometi para você, pegando um case de sucesso hoje, uma referência de empresário bem-sucedido da era da pós-modernidade, Elon Musk. Elon Musk tem um propósito, ele recebeu um dom da riqueza. E o Manual do Fabricante, a Bíblia Sagrada, afirma que a riqueza é um dom, portanto, o Criador dá para quem ele quiser. Elon Musk claramente tem um dom da riqueza. E o que ele escolheu fazer foi abraçar o seu propósito, manifestando esse propósito através da inovação tecnológica ecoeficiente. Veja então como propósito e causa se somam para potencializar aquela resultante. Porque, de novo, cruzando produtividade com positividade, resultado é resultante vetorial, Eliane. Uhum. É interessante porque eu sempre digo que a gente tem que reinventar esse tal do capitalismo, né? Então tem que conciliar realmente o lucro com justiça social, né? Competição com espiritualidade e eficiência e bem-estar. Eu acredito muito nisso e eu acho que aqui a gente está bem alinhado, né? Bom, esse assunto acho que nós levaríamos aí, acho que nós vamos deixar para um segundo momento, acho que nós vamos ter que continuar com isso tudo com aqui. Com prazer, minha querida. Né? Eu quero muito agradecer a tua participação aqui no blog, Cleuton. Ora, eu que agradeço de coração. Obrigada, nós. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja comentar esse assunto, entre no blog Repertório Marketing Talks. E se deseja algum contato direto com o professor Cleuton, acesse os endereços do contato aqui no vídeo. Professor Cleuton, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, minha querida, sempre mestra e fonte de inspiração, Eliane Dunin. Agradeço a oportunidade. E minha mensagem vai nas palavras de Daniel. Daniel, profeta Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, de Israel para a Babilônia, fez-se eunuco, foi obrigado, forçado, e prometeu para ele mesmo, fez um voto de nunca se contaminar com as proposições daquele reino onde Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e depois ele serviu a um outro imperador, Dario, no Império Medo-Persa, e com espírito de excelência. E o que é excelência? Excelência é o que excede a, em inglês, excel. O que excede a, vai além. Então, quando eu na terça-feira, Eliane, entrego só um pouquinho a mais, dou só um pouquinho a mais de autossuperação do que eu entreguei na segunda-feira, e na quarta um pouquinho a mais do que na terça, e fazendo assim, uma semana, um mês, um ano, eu me torno excelente. Então, essa é a mensagem para os seus seguidores. Seja a sua melhor versão. É isso. Espero que realmente tenham gostado. Eu amei. Valeu, Cleuton. Antes de encerrar, eu quero lhe fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais, cadastre-se no nosso blog. Toda semana tem novidades sobre marketing, branding e comunicação. Um grande abraço e fiquem bem!